Salmos de número 73. Eu sou apaixonado nesses salmos. Os salmos que nos ajuda muito a guardar o nosso coração, nos ajuda muito a ver a realidade da vida, o que é viver bem, o que é bem-estar, o que realmente importa, o que é conquista, o que é sucesso. Nesses salmos ele vai nos instruir em tudo isso. E nós vamos ler todos os salmos para nós poder compreender. Obrigado, Fernando. Porque na própria leitura você já vai compreender muita coisa nessa história. Então nós vamos ler todos os versos de número 1 até o verso de número 8. Vamos juntos? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge com um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Deus, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque há esperança. Obrigado, Senhor, porque há um lugar onde o Senhor nos encontra e nos transforma. E este lugar é a tua palavra, Senhor. Por isso nós reconhecemos a dependência do teu Espírito, para fazer com que essas palavras não somente entrem em nossos ouvidos e fiquem em nossa mente, mas ela desça ao nosso coração. Porque quando a tua palavra se assenta em nosso coração, é o Rei que se assenta, e tudo deve ser ordenado. E neste salmo nós podemos ver que a tua palavra traz a verdadeira ordem, traz o verdadeiro sentido para a vida. Então encontra-nos, Senhor, essa manhã com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Esse é um salmo atribuído a Asaf, ele era líder de louvor da casa de Deus, no tempo do reinado de Davi. E aqui nós vamos ver um relato de um homem que conta que, por pouco, os seus pés não deslizaram. Por pouco, os seus pés não deslizaram em um terreno escorregadio da inveja, da prosperidade do ímpio.
da inveja, da prosperidade daqueles a qual vivem e prosperam sem nenhum temor a Deus. Aqui nós vamos ver um relato de um homem que, passando por esse dilema, quando entra na casa de Deus, os óculos que ele estava usando, que ele via a vida naquele momento, que havia alimentado seu coração com inveja, é trocado pela palavra e pela presença de Deus. E ele então começa a ver a vida como ela realmente deve ser. Ele começa a ver a vida pelo olhar de Deus. Ele começa a ver a vida com sentido, com verdade. E as conclusões que ele tinha sobre a vida então são mudadas, e o seu entendimento é iluminado pela palavra de Deus, pela presença de Deus. O que leva ele a experimentar algo chamado de graça salvadora e de graça sustentadora de Deus. Nós vamos ver que esse texto, mesmo contando a história e o relato de um momento na vida de um homem que viveu há milhares de anos atrás, nós vamos ver como isso tem a ver conosco hoje. Porque se estamos nessa terra, até o último dia de nossa vida, nós seremos tentados e nós careceremos do socorro de Jesus Cristo. Vamos ao texto, no verso 1, o salmista diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo. Aqui está, na verdade, a conclusão de todo o momento que ele havia passado, de toda a situação que ele havia passado, os dilemas da sua alma, essa confusão nas suas emoções. Ele começa com essa conclusão de que Deus é bom, de que Deus ele realmente é bom para aqueles a qual conservam seu coração em pureza. Porém, ele não chegou a essa conclusão na beira da praia, sentado, tomando um chimarrão à tardinha, que é o horário que as pessoas normais vão na praia, né? Se caso você vai meio-dia tomar um torrão, nós vamos orar por você essa manhã, a salvação para a sua vida, assim como a salvação para aqueles motoqueiros que tiram o cano de descarga e aqueles cara que rebaixam o carro e passam de lado no quebra-mola. Então não foi num momento leve na praia, onde ele olhou, nossa, Deus é bom. Não, meus irmãos, foi depois de uma grande luta, foi depois de uma grande tensão, foi depois de, como o salmista próprio disse, dos seus pés quase resvalarem e ele quase se desviar do temor a Deus, que ele chega então à conclusão de que Deus é bom. Mas qual é esse terreno que ele pisou ao ponto de quase escorregar? Como o texto diz, o terreno da inveja dos arrogantes, o terreno da inveja da prosperidade dos perversos, no verso 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Mas qual era o estilo de vida desses homens arrogantes? Qual era o estilo de vida destes homens perversos? E ele então vai começar a discorrer o texto e nos mostrar como era a vida desses homens. Não parecia uma vida ruim, se nós formos perceber aqui. Eles não se preocupam com nada. O seu corpo é sadio e nédio, ou seja, eles não têm preocupações, está tudo sob controle, nessa suposta legitimidade que eles possuem pelo alto... Eles possuem uma legitimidade por ter tudo, eles se autodeterminam como não correr risco de nada, não ser ameaçados por nada, não adoecerem, como o texto diz. Nédio quer dizer reluzente, parece que o rosto dele fica reluzente, eles brilham. Financeiramente não tem necessidade nenhuma, são totalmente despreocupados. E ele, quem sabe o salmista, tendo que acordar cedo, indo dormir tarde, e olhando um ímpio com uma canetada garantir a vida dele, a do filho dele e a dos netos dele. E ele tendo que acordar cedo, indo dormir tarde, para quem sabe chegar ao final do mês e ficar elas por elas, sem plano de saúde ainda. No verso 5 ele continua dizendo: eles não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. No verso 6 diz: daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. O que ele está dizendo é que a prosperidade dos perversos,
ela conduz aos pecados mais profundos, e que a soberba destes homens o leva nada mais nada menos do que a violência. No verso 7 ele fala: os olhos saltam-lhes como de gordura. Essa é uma imagem que o salmista usa para expressar um coração que havia se tornado insensível pelo excesso de perversidade, pelo excesso de soberba. Esse coração, por esses excessos, se tornou um coração duro, um coração insensível. Falam maliciosamente, são opressores, e falam dessa opressão com orgulho, falam dessa opressão com altivez. Como o texto vai continuar a dizer, esses homens falam contra os céus, eles espalham essa notícia, com essa vida que eles possuem, com essas atitudes, com esse estilo de vida, eles expressam e anunciam uma notícia contra Deus, e essa notícia deles percorre por toda a terra. Esses orgulhosos, eles não temem a Deus. Eles andam como se tivessem criado o mundo, como se tivessem deixado Deus para trás, como se eles fossem criadores do universo, de todas as coisas que existem. E o povo ainda, meus irmãos, acha bonito estes homens, acha bonito o que esses homens falam, acha bonito essa postura de vida destes homens, o seguem, o aplaudem, como o texto diz, bebem das suas palavras, têm nas palavras desses homens como um refrigério para a sua alma. Eles olham esses homens, eles não têm problemas, eles não se preocupam com nada, eles não adoecem, eles prosperam, eles atraem multidões, mesmo eles sendo arrogantes, sendo opressores, o povo continua bebendo e se saciando das suas palavras. O texto ainda continua no verso 11, diz assim, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Então, que os ímpios, eles não temem a Deus, o texto já vai dizendo, e já disse, mas agora ele está dizendo que aqueles a qual ouviram estes homens, se assentaram na mesa destes homens para receber dos seus conselhos e admirar a postura de vida deles, começam a se questionar, será que realmente existe Deus? Será que realmente esse Deus Altíssimo, ele tem conhecimento de todas as coisas? Será que ele está vendo tudo o que acontece? Pois eles começam a olhar o ímpio prosperar, olham estes homens tranquilos e aumentam suas riquezas, e eles começam a se questionar. Será que existe Deus? Será que realmente Deus está se importando com isso? Será que existe algum benefício para alguém que está dia após dia conservando seu coração na pureza e lavando suas mãos na inocência, como o salmista diz no verso 13 e 14? Pois de contínuo sou afligido a cada manhã e castigado, diz ele. Então ele se pergunta, será que existe Deus mesmo? Será que Deus está realmente vendo todas as coisas que acontecem nessa terra? Então o salmista ele foi atraído, meus irmãos. Essa tentação de Satanás atentou o seu coração. A idolatria do bem-estar, a suposta sensação de poder e domínio, a suposta independência de todas as coisas, a aceitação por receber aplauso dos homens, tudo isso o salmista foi tentado no seu coração, e seus pés quase escorregaram neste solo, chamado tentação de Satanás. Tudo isso sondou o seu coração, todos esses dilemas e questionamentos sondaram sua mente. E quantas vezes, quando aconteceu alguma coisa em nossas vidas que nós não esperávamos, alguma coisa de repente, aquilo gerou uma raiva no seu coração, gerou uma ira por você não ter condição de resolver como deveria, de forma imediata, e você não conseguiria resolver de forma rápida, teria que ter um prazo, teria que ter você deveria consultar o conselho de Deus. Em vez de você consultar o conselho de Deus e se quebrantar diante de Deus, você imediatamente lembrou de tais pessoas que prosperam na impiedade. Você lembrou imediatamente do ganhador da Mega Sena e concluiu no seu coração, feliz é este homem que resolveria este problema muito rápido. E muitas vezes nós temos isso em nossa mente. Muitas vezes nós somos tentados nisso.
Agora no verso de número 15, a história então vai começar a mudar. A resposta para tais questionamentos nessa vida vai começar a aparecer. Essa transição de um homem que estava prestes a cair e estava tomando conclusões precipitadas sobre o caráter de Deus, estava prestes a ser chocada pela verdade de Deus. E no verso 15 o salmista diz: se pensar em falar tais coisas, já teria traído a geração de teus filhos. Aqui nós aprendemos algo muito importante. Aqui fala que ele, no meio desses dilemas, tudo isso que nós lemos aqui, ele não anunciou no meio da comunidade de Deus. Pelo contrário, ele calou sua boca. Ele não saiu falando esses questionamentos no meio da comunidade para gerar incredulidade em alguns irmãos, para gerar dúvida na vida de alguns irmãos. Então, meus irmãos, o que ele faz aqui ele fechou sua boca. E quando nós somos tentados e estiver nos questionamentos da nossa vida, das nossas emoções, algo que nós devemos fazer é não sair anunciando inverdades sobre Deus. É não reunir irmãos, em vez de você pedir ajuda e confessar o seu pecado, você reúne irmãos para falar, mas que Deus não lembra de mim, porque Deus cuidou, o cara não faz nada, não sei o quê, e assina um papel e é rico. E não tem problema, e eu estou todo dia, Deus não lembra de mim, e começa a falar em verdades sobre Deus, começa a expressar um Deus que não existe. Então ele fala, se ele tivesse falado isso no meio da comunidade, ele tinha traído a geração toda de Deus, a geração de Israel. Então fala que a primeira coisa que ele fez foi ficar em silêncio, foi não levantar mais questionamentos sobre Deus. Tudo que estamos lendo aqui, ele só escreveu depois desses questionamentos resolvidos, porque ele já apresentou uma solução para tudo isso. Então nós continuamos agora caminhando, vamos nos aproximando ainda mais desse momento de esperança, esse momento de resposta, esse momento em que o salmista encontra um fôlego, encontra uma verdade. Falta 2 versículos, calma, estou tentando só animar você. Quando chegar ali eu vou avisar, você dá uma glória a Deus bem forte. Então aqui nós chegamos no verso de número 16, e ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Ou seja, parar para pensar como que um ímpio prospera e um justo sofre, pensar e meditar sobre isso, cheio de um turbilhão de emoções e confusão e dilemas na vida, era muito pesada para este homem. Ele estava desfalecendo, tentando entender essas coisas. Estava desgastando suas forças e estava conduzindo ele a conclusões erradas sobre Deus. Então ele disse: achei muito pesada essa tarefa para mim, de tentar pensar como Deus faz o ímpio prosperar e como Deus permite o sofrimento do justo. Mas então, meus irmãos, chegamos no verso de número 17, e diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, ouvi o fim dos perversos e da perversidade. Então, meus irmãos, aqui chegou o divisor de águas nesse dilema na vida deste homem. Aqui, meus irmãos, ele então entra na casa de Deus, aonde acontece na casa de Deus pregação da verdade, louvores que expressam o caráter de Deus inabalável, inalterado pelo tempo ou pelas emoções daquele homem. E quando ele entra neste lugar, ele fala que então ele viu como realmente é a vida, o que realmente é recompensa, o que realmente é válido. Então, meus irmãos, é necessário virmos à casa de Deus. É necessário não existe. É necessário, irmãos, ouvirmos a verdade. Nós não podemos e não seremos libertos sem ouvirmos a verdade sobre Deus. Nós não temos poder e autonomia sobre as tentações deste mundo. É a palavra de Deus que nos faz ver as coisas como realmente devem ser vistas. Então, em um momento de turbulência na sua vida, um momento de muitas emoções, de questionamentos
A única coisa que você não deve fazer é deixar de vir à igreja. A única coisa que você não deve fazer é deixar de ouvir a palavra de Deus. A única coisa que você não deve fazer é se enfurnar num quarto e dizer, primeiro eu vou resolver minha vida, depois eu vou lá servir a Deus. Isso não existe. É aqui, é ouvindo a palavra de Deus, é adorando a Deus, que essas escamas dos nossos olhos são derrubadas. E nós recebemos um novo óculos para olhar a vida como realmente deve ser vista. Então, nesta manhã, pelo poder da palavra de Deus, você pode estar se encontrando com o divisor de águas na sua vida. Pela palavra de Deus, que é poderosa, você pode estar sendo liberto de viver uma vida, acordar de manhã e dormir tarde, visualizando uma vida ilusória, uma vida sem sentido. Uma vida que você acorda de manhã e vai dormir tarde, tendo um deslumbre sobre a vida e não passa um minuto do seu dia meditando sobre a eternidade, sobre as coisas do alto que realmente alimenta a sua alma. Então, meus irmãos, aqui, por mais que ele tenha quase resvalado, quase escorregado nesse terreno, e nós vamos ver essa vida a qual ele foi tentado, nós encontramos esperança na palavra de Deus. Nós encontramos refúgio, encontramos verdade. É quando este homem entra na casa de Deus que as coisas começam a ser colocadas, cada coisa no seu lugar. Ele vê o destino dos perversos, ele vê qual o resultado último destes homens. Mesmo que aqui estes homens estejam prosperando, o seu resultado último não é de alegria. O seu resultado último não é de contentamento. O seu resultado último, a sua recompensa, não é de paz eterna. No verso 18 ao 20 diz assim: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Então, por que estes homens prosperam? Permissão de Deus, meus irmãos. Eles prosperam porque Deus permite. Eles prosperam porque Deus dá corda. Porém, um dia essa corda acaba. Um dia essa corda é puxada. Um dia Deus não dá mais corda e puxa. E eles estarão diante de Deus. E aqueles que se achavam dono do mundo ficarão totalmente aniquilados de terror diante de Deus. Essa corda, meus irmãos, que Deus dá para a prosperidade do ímpio, ela não permanece esticada para sempre. Então, no verso 21 e 22, o salmista vai expressar a sua real condição, depois de entrar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Então, ele consegue reconhecer qual era a real condição dele no momento em que ele estava levantando esses questionamentos sobre Deus. Diz assim: Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional na tua presença. Então aqui o salmista confessa que naquele momento ele estava agindo como se fosse juiz de Deus. As suas emoções negativas, elas estavam servindo de obstrução aos pensamentos claros sobre Deus e os seus caminhos. Mas diante de tudo isso, diante de toda essa história, nós vamos ver que o salmista experimentou algo que nós falamos bem no começo. Ele experimentou algo maravilhoso. Ele foi restaurado por uma graça maravilhosa. Ele experimentou algo chamado graça salvadora de Deus. Olha o verso 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Aqui o texto deixa claro que foi Deus que não permitiu que este homem caísse. Foi Deus que estendeu sua mão e puxou este homem desse terreno escorregadio da perversidade, da prosperidade do ímpio. Foi Deus com a mão poderosa que o segurou e não o deixou escorregar nesse abismo, nessa vida de ilusão, nessa vida que levará a uma condenação eterna.
E aqui nós aprendemos algo que é expressado em muitos e muitos salmos. A Deus pertence toda a salvação. Então ele provou, meus irmãos, dessa graça salvadora, essa graça que socorre, essa graça que em meio a esse turbilhão, essa mão que é estendida e entra nessas trevas e o resgata, porque Deus não tem problema com as trevas, nós temos, mas Ele é luz, então Ele não tem problema de entrar nessas trevas, nesse dilema das nossas vidas e nos pegar pela mão e nos tirar deste lugar. No verso 24 diz assim: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aqui, meus irmãos, ele experimenta também a graça sustentadora de Deus. Deus o salva e Deus também o conduz agora por seu caminho. É Deus que começa a fazer o nome deste homem, não é mais ele que pensa como eu irei parar e viver minha vida para proclamar o meu nome e engrandecer o meu nome. Não, quem experimenta da graça salvadora de Deus é colocado num caminho aonde também vai viver agora, debaixo da graça sustentadora de Deus. Este homem não ia mais planejar como iria engrandecer o seu nome. Este homem agora iria somente engrandecer ao nome de Deus. E Deus o recompensaria de acordo à vontade dele. Também este homem é prova de algo maravilhoso. Algo que muitos de nós buscamos, que é o verdadeiro prazer da vida. O verdadeiro deleite da vida. Que é a presença de Deus. Olha o verso 25. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. É só 25. Então ele fala, ele encontra prazer agora em Deus. Ele sai desse turbilhão de emoções, de confusão, com um pé no ceticismo agora de proclamar que Deus é o prazer, que Deus é a essência da vida, que a presença de Deus é a melhor coisa dessa terra e que não há nessa terra nada que possa dar mais prazer a Ele do que a presença de Deus. Então, meus irmãos, de um homem inseguro, agora um homem que confessa que mesmo que a sua carne e o seu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do seu coração e a sua herança para sempre. De um homem que quase escorregou no ceticismo, agora um homem que expressa confiança total no caráter de Deus. Veja, tudo que este homem almejava receber ou conquistar, a verdadeira recompensa agora era o Senhor. De tudo que ele almejou, vendo que o ímpio tinha, a prosperidade do ímpio foi colocada de lado, foi colocada como nada, foi colocada como esterco, diante da recompensa de viver eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala, ele é a minha herança, não só hoje, não só agora, mas ele é a minha herança para todo sempre. Um homem que estava imerso no olhar das coisas do mundo, começa a ver uma recompensa eterna. A sua alma começa a se alimentar daquilo que Paulo nos instrui a fazer, pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto é pensar em Cristo reinando à direita de Deus eternamente. De que seu plano não muda, então Ele nos ama e Ele nos sustenta e Ele nos resgatou e o seu resgate é para sempre. Então, meus irmãos, a nossa solução diante a tentação deste mundo, diante a tentação de Satanás, da prosperidade do ímpio, da prosperidade do perverso, é correr a Cristo, é se apegar a Cristo, com toda a nossa força, de todo o coração, de toda a nossa mente. Hebreus, no capítulo 2, no verso 18, diz assim, pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Então, este sofrimento que Jesus passou aqui na terra ao ser tentado, foi porque ele, sendo absolutamente santo, totalmente santo, ele foi exposto ao ponto de Satanás chegar diante dele e sugerir a ele que o adorasse, em vez de adorar ao Deus Altíssimo. Olha só o estado de humilhação
Deus ele não pode ser tentado. Porque o que caracteriza a tentação é a cobiça. Então Deus ele não pode ser tentado porque Deus não cobiça nada. Deus tem tudo, ele é pleno em si mesmo, ele é satisfeito em si mesmo, ele é autossuficiente, ele é autoindependente. Só que Cristo no seu estado de humilhação, estando aqui em carne, fala que ele sofreu ao ser tentado, porém não é o nosso sofrimento. Ele não sofreu como eu e você, que dizemos não ao pecado, mas em nosso coração nós dizemos assim, nossa, eu queria muito isso. Cristo não tinha essa inclinação no coração quando foi tentado. Nós sim, meus irmãos, quando somos tentados, muitas vezes, nós sofremos porque o nosso coração pactua com a tentação. Nós desejamos poder, nós desejamos autossuficiência, nós desejamos independência. Cristo não tinha isso no seu coração. O fato dele sofrer é porque ele estava como nosso substituto naquele lugar. Não havia inclinação nele para o pecado. Ele sofreu porque ele era Deus e teve que ouvir da boca de Satanás. Se você me adorar, eu te dou tudo. O Deus que tinha todas as coisas e é dono de todas as coisas, teve que ouvir da boca de Satanás. Se tu me adorar, tu vai ter. Esse foi o sofrimento de Cristo. Não é porque seu coração era inclinado ao pecado, pois nele não havia pecado algum e sequer havia possibilidade de pecar. Porque se em Cristo tivesse a possibilidade de pecar, o plano de Deus estaria em risco, pois então ele não seria o sacrifício perfeito. Então não havia nele inclinação nenhuma ao pecado, meus irmãos. Mas ele precisava passar por tudo isso, porque era vencendo isso que ele se tornaria o nosso socorro nesses momentos. Era passando por isso, provando, que ele então se tornou o nosso socorro presente, aquele que nos segura pela mão, aquele que quando nós estamos diante da tentação e parece que nós temos que dizer não há outro caminho, eu vou ter que ceder, é aquele que com sua mão poderosa diz não. Você era obrigado a ceder quando você não tinha a palavra, quando você não cria em Jesus Cristo, quando você não tinha o Espírito Santo, agora não mais. Nós temos um lugar para fugir da tentação. Nós não fugimos por nada. Nós não corremos no vazio. Nós não corremos para um quarto escuro. Nós não corremos para nossas ideias. Nós corremos para um Senhor que venceu a tentação e nos socorre. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, não amem, não admirem a prosperidade dos perversos. Não viva para isso. Não acorde de manhã, não gaste seu tempo no trabalho visualizando uma conquista ilusória baseada no conselho do ímpio. Não viva sentado na mesa dos escarnecedores, mas gaste seu tempo para a glória de Deus. Outra coisa, não tome conclusões precipitadas sobre Deus, como Deus age, ou como Deus faz, ou como Deus é, baseado num momento difícil da sua vida, de turbulência, de transição, de emoções confusas. Não tome decisões precipitadas sobre Deus. Corra para a palavra. Busque ouvir pessoas que andam com Deus, que vivem pela palavra de Deus. Se assente à mesa de pessoas que não vivem nessa terra para ganhar riqueza, mas vivem nessa terra para proclamar o Evangelho. Então, meus irmãos, eu queria, caminhando para a conclusão, ler uns Salmos. Salmos 34, aproveitando que estamos falando muito sobre Salmos. O Luiz também hoje, em toda a liturgia do começo, na parte da oferta, também falou sobre Salmos. E nada melhor do que concluirmos com os Salmos. E esses Salmos é muito interessante, Salmos 34, trabalha comigo lá. Fala bastante sobre isso. Sobre um homem que buscou o Senhor, buscou a justiça de Deus, que no momento difícil buscou o justo Deus, e esse Deus é justo com ele, e que também anuncia e convida homens a provar dessa bondade de Deus. No verso de número 4 diz assim:
Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que se nele refugia. Temei ao Senhor, vós os que sois santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Olha o que o salmista fez naquela hora que ele refreou sua língua. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Aqui está a resposta no questionamento. Será que há uma recompensa para andar em justiça? Será que realmente há vantagem em não buscar a prosperidade do ímpio e buscar andar no caminho de Deus? Aqui está, meus irmãos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Aqui está o fim dos ímpios. Ninguém lembrará deles. Clamam os justos, e o Senhor o escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Olha esse aqui, meus irmãos. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva-os de um espírito oprimido. Olha a promessa aqui. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aqui está, meus irmãos, a nossa recompensa. Aqui está o fim do ímpio e o que se realmente importa, ter uma vida justa diante de Deus e buscar a justiça de Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orarmos. Glórias a Deus, meus irmãos. Eu me lembro muito quando fala desse encontro com Deus, ao ponto de a vida ser transformada. Eu me lembro muito da história de Zaqueu, né? Até tinha separado para ler aqui, mas uma história muito longa. Em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, este homem, publicano, cobrador de impostos, Jesus ia passando pela cidade, ele então sobe em uma árvore para ver, pois era muito pequeno, né? Você lembrar daquela música? Quem não, né? Meu Jesus, Zaqueu vai pegar o resto da neve, tu vai ver. Então, sobe nessa árvore por ser muito pequeno e ele vê Jesus passando. Jesus, hoje eu vou comer na tua casa. E estando com Jesus, de repente a história já muda, não fala muito o que acontece no meio daquele diálogo, daquele almoço, ou jantar, ou café da tarde. Que de repente o texto muda e Zaqueu diz, tudo que eu tenho eu vou dividir com os pobres, aquilo que eu roubei eu vou devolver. A conversa foi bem tensa pelo jeito. Porém, meus irmãos, dá pra ver que ele teve um encontro com a verdade. E quando a pessoa se encontra com Cristo, meus irmãos, o que ela planeja sobre a vida, os óculos que ela tinha sobre o que é viver, de repente é colocado de lado, então ele recebe um novo óculos para ver a vida, o que é recompensa, o que é bem-estar. O texto parece ser um texto sensível, mas não é um texto duro de ouvir, porque aquilo que esse homem estava falando, ele estava dizendo, cara, eu não me importo de me tornar pobre de novo, desde que agora eu comece uma vida, por meio dessa verdade que me encontrou.
eu não me importo de ter que devolver tudo que eu roubei, mas desde que agora eu comece por uma verdade que me encontrou. E é isso foi o que o salmista encontrou na casa de Deus. Isso foi o que o salmista encontrou na palavra. Para que ele se torne a nossa recompensa, para que ele se torne esse deleite, como o salmista disse. Quando a palavra tocar o nosso coração, não devemos nos endurecer. Nós precisamos deixar ela moldar nosso coração. Ele ser o nosso deleite, ele ser o nosso prazer, ele mudar os nossos olhos. Vamos orar.